Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom poder estar aqui mais uma vez, pela graça de Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa. Eu já tinha preparado a palavra, já tinha preparado a mensagem. E o Itamar aqui tocou no tema justificação pela fé. E nessa noite eu quero discorrer muito sobre a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. O tema da mensagem é a vitória sobre o pecado. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 14, eu vou ler. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos por estarmos aqui nessa noite. Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco. Faz o que o Senhor quiser, porque o que o Senhor faz é sempre o melhor para nós. Ó Deus, edifica-nos, exorta-nos. Ó Deus, leva-nos, Deus, à compreensão das tuas verdades, da tua palavra, Pai. Ó Deus, nós queremos que o Senhor seja engrandecido aqui nesta noite. Glorifica o teu nome, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, o apóstolo Paulo começa com uma pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha só, alguns estavam acusando Paulo de ser alguém que concordava com o pecado. Acusavam o apóstolo Paulo de pregar uma graça licenciosa, uma graça permissiva, uma graça
que não fazia com que o homem fosse transformado, mas que levava o homem ao pecado. Alguns diziam que o homem, debaixo da graça, sem a lei de Deus, ele estava com a porteira aberta para o pecado. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo não era isso que ele ensinava. Não era isso que Paulo pregava, muito pelo contrário. A graça de Deus, ela nos faz diferentes, onde quer que nós estejamos. A graça de Deus é a base para que nós tenhamos vitória sobre o pecado. Então, aqui nós temos uma pergunta: continuaremos pecando para que a graça abunde, aumente? Olha só a resposta do apóstolo Paulo: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, pela graça, nós somos unidos a Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, e nós recebemos poder de Deus para vencer o pecado, porque a lei, ela não transforma o homem. A lei, ela dita regras que fazem o homem, muitas vezes, virar um legalista. Alguns judaizantes acusavam Paulo de antinomianismo, quer dizer, que ele era contrário à lei de Deus, mas não era isso que Paulo ensinava. Aqui nós vemos que o pecado, ele é uma exceção na vida daqueles que foram alcançados por Deus. Olha, se você vive no pecado, se você tem uma vida no pecado, se você vive pecando, duas coisas podem ter acontecido com você, ou aconteceram com você. Primeira, talvez você nunca nasceu de novo, ou então você está desviado. Porque para mim, um crente carnal é um crente desviado. Ele pode até estar na igreja, mas se ele vive em pecado, ele está desviado. Porque não basta estar em uma instituição religiosa. Você e eu precisamos estar em Cristo. É nele que nós teremos vitória contra o pecado. Então, olha, eu vejo comigo, sabe, na minha própria vida, o Paulo, do dia 20 de setembro de 1999 para trás, era um cara que tinha prazer no pecado, era um cara que vivia no pecado, era um cara que não sabia quando não estava pecando, mas depois que Jesus me alcançou, virou o inverso. A minha vida tem sido marcada pela presença de Deus, a minha vida tem sido marcada pela santidade de Deus, a minha vida agora não é mais uma vida no pecado. Eu peco ainda, nós pecamos ainda, mas o pecado virou exceção nas nossas vidas. Apóstolo Paulo diz, 6,14 de Romanos: o pecado não terá domínio sobre vocês. Se você vive dominado pelo pecado, eu convido você a repensar a sua conversão, ou então eu convido você a nascer de novo. Bem, aqui nós vemos que Cristo é a fonte. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, nessa noite, eu quero falar sobre 3 coisas que Deus fez para nos livrar do pecado. Não pense que é nas nossas próprias forças, mas Deus fez 3 coisas para nos livrar do pecado, para nos dar vitória sobre o pecado. Primeira coisa que Deus fez, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Preste atenção, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela foi
substitutiva. O que quer dizer isso? Jesus, ele estava nos substituindo na cruz do Calvário. Ele assumiu a nossa culpa. Ele foi àquela cruz para pagar uma dívida que era nossa. Ele foi o nosso fiador, o nosso representante. Então, o pastor Tamar falou muito aqui sobre nessa manhã. Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Aí vem Romanos 6:23 e diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Nós merecíamos uma cruz. Nós merecíamos a morte. Mas Deus, em seu grande e infinito amor, Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para morrer a nossa morte, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Então, o que o pecado do homem fez e o que a morte de Jesus realizou? Preste atenção. O pecado do homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus, pois em Jesus a ira de Deus foi despejada por causa dos nossos pecados. Então Jesus, ele recebeu o castigo que nos traz a paz, disse o profeta Isaías. Jesus, ele recebeu toda a nossa injustiça e nós recebemos a misericórdia de Deus. Nós recebemos a justiça de Deus. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele nos declarou justos. Olha, 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o primeiro aspecto da morte de Jesus é propiciatória, esse nomão. O que quer dizer isso? É propícia, favorável, satisfatória, satisfez a justiça de Deus, porque Ele pagou o preço. Segundo, o que o pecado do homem fez e o que a morte de Jesus realizou? O pecado do homem o fez merecedor da condenação, da morte eterna. A morte de Jesus traz vida eterna a todos os que creem e recebem tão grande salvação. Jesus, ele nos substituiu naquela cruz. Foi uma troca. O justo pelos injustos. Lá no Antigo Testamento, todo cordeirinho que Deus pedia para sacrificar, tipificava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muitos que estavam lá no Antigo Testamento foram salvos por Cristo, foram salvos crendo que um dia viria o Messias, e o Messias iria morrer numa cruz para a justificação de muitos. Então, 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo sobre o seu corpo no madeiro, os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus. O profeta Isaías, mais de 700 anos antes da morte de Jesus, Isaías 53, ele começa a dizer que Jesus levou sobre si as nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades,
Olha que texto. Ele foi moído. Eu estava mastigando o pão ali e estava pensando nessa palavra. Por que nós mastigamos o pão? Jesus teve o seu corpo dilacerado. A Bíblia usa um termo chamado moído. O que é moer? Para analisar o que um moedor faz na carne. E a Bíblia vai dizer que agradou a Deus moê-lo. E ele fez isso não porque merecia, não porque era culpado, mas ele fez isso por causa dos nossos pecados, por causa das minhas transgressões, das suas transgressões. Não foram as transgressões dele que o levaram à cruz, porque Jesus nunca teve pecado. Jesus foi inocente, imaculado. Ele não merecia aquele castigo. Nós sim deveríamos ter ido para uma cruz, mas de nada adiantaria o nosso sacrifício, porque nós somos pecadores, injustos, e Deus é santo, e para Deus precisa ser perfeito, e o único perfeito é Ele, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Foi Jesus que deixou a glória e veio morrer ali, naquela cruz. O que mais? O que o pecado do homem fez e o que a morte de Jesus realizou? O pecado do homem causou uma dívida impagável para com Deus, mas a morte de Jesus quitou a dívida, pagou a dívida, porque Jesus, como nós cantamos aqui, pagou um alto preço. Foi um alto preço que ele pagou. Talvez você pense, a salvação é de graça. Sim, é de graça para nós, mas para Deus custou a vida de seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro vai dizer, sabendo isto, que não foi com prata, não foi com ouro, que você foi resgatado da sua vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro incontaminado, imaculado. Nós cantamos aqui que nós não saberemos o preço, por causa da proporção daquilo que Jesus levou na cruz, mas o preço foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o preço foi a vida de Jesus na cruz do Calvário, Ele é o preço. O que mais? Aqui, 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, olha só, Ele, Deus, o fez de Cristo, nosso pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, eu costumo dizer o seguinte, se eu desse uma folha em branco para todo mundo aqui, e pedisse para você colocar os seus pecados nessa folha em branco, todos os pecados, desde quando você entende-se por gente, mesmo os que Jesus já perdoou, eu pergunto para você, alguma folha ficaria em branco? Será que alguma folha ficaria em branco? Eu costumo dizer que eu teria uma lista que daria daqui para Goiânia, mais ou menos. Uma folha só não daria para escrever. Agora, se nós pegássemos essa folha em branco e dessemos para Jesus, você acha que essa folha teria alguma coisa escrita? Aí Jesus vem e Ele pega a nossa ficha suja, a nossa folha suja, e Ele crava
essas fichas sujas na cruz do Calvário. E Ele nos dá a sua ficha limpa. Deus já não vê a nós como pecadores, porque Ele olha e vê Cristo em nós, e vê a ficha limpa de Jesus. É por isso que nós somos santos. Não é por causa de nós, é por causa da ficha limpa dele. Jamais seremos justos na nossa própria justiça. Jamais seremos santos na nossa própria santidade. E é por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos dele a cada segundo das nossas vidas. Mas ele fez tudo por nós. E o que nós temos feito por ele? Como tem sido a nossa vida? Jesus, ele expia, olha só, ele paga a dívida causada por nossos pecados. Deus nos perdoa por causa da cruz. A morte de Jesus, portanto, ela foi expiatória, que significa o meio pelo qual ele pagou a nossa dívida, cumprindo a pena em nosso lugar, cobrindo a nossa culpa para sempre, nos dando perdão. Na verdade, não cobre culpa, perdoa. A dívida foi paga. O que mais? O que o pecado do homem fez e o que a cruz de Cristo, ela realiza? O pecado do homem o tornou escravo do pecado. A morte de Jesus nos resgatou. Ela nos comprou, nos libertou, nos redimiu. E o que é redimir? Redimir é comprar de volta. Nós estávamos no mercado de escravos. O nosso agiota, como o pastor Itamar disse aqui pela manhã, o inimigo, ele nos mantinha presos. Deus, ele pediu o preço, ele determinou o valor. Ele não tem o culpado pelo inocente, e ele mesmo pagou a dívida em seu Filho Jesus, e nos comprou de volta para ele, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu lembro-me de uma ilustração, de um menininho que tinha um barco lindo, muito bonito, e o pai do menino disse: filho, não brinque, muito longe, porque talvez você possa perder esse barquinho. E o menino então deu uma chuva muito forte, o menino foi para o fundo do quintal e começou a brincar com o barquinho dele, até que veio uma grande enxurrada e levou o barco dele embora. Ele chorou muito, veio para o pai e disse: pai, eu perdi o barco. E o pai falou: filho, nós vamos comprar outro. E o menininho: não, pai, nós não vamos encontrar outro igual a esse. Eu quero o meu barquinho de volta. E aquele menino ficou mal, ficou alguns dias tristes. E um dia ele andando pela cidade, ele olha na vitrine de uma loja e ele vê o barco dele lá na vitrine daquela loja. Então ele chega para o dono da loja e diz: esse barco é meu. O homem diz: não, esse barco é meu. Eu encontrei. Se você quiser ele de volta, você tem que pagar o preço. Você tem que comprar ele. E o menininho fala: quanto o senhor quer por esse barco? E o homem dá o valor, e o menino corre no pai e diz: pai, eu encontrei meu barco. E o pai diz: e daí? Pai, ele quer um valor pelo barco. E o pai dá o dinheiro na mão do menininho, o menininho vai lá e compra o barco de volta. E o menininho abraça aquele barco e sai andando e diz: agora você é 2 vezes meu, porque eu o construí, eu o fiz e eu te comprei de volta. Nós somos muitas vezes o Senhor. Ele nos criou, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, nos redimiu, nos comprou de volta para Ele. O que mais? É por isso que Apocalipse 5:9
vai dizer que Deus comprou para si homens de toda língua, raça, povo e nação, e os fez sacerdotes para Deus. Nós fomos comprados com grande preço. Não foi coisa barata, foi muito caro para Deus. O que mais? Eu pergunto para você, você é livre? Ou você é escravo? Pense aí, vá analisando essas coisas. Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz que Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entenda uma coisa, não todos, em resgate de muitos. Isso aqui dá um nó na nossa cabeça às vezes. Mas é assim. O profeta Isaías, no Isaías 53, vai dizer que ele vai se alegrar porque ele intercedeu por muitos. Mateus 1, no nascimento de Jesus, diz que ele nascerá e colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Efésios 5, 25, quando Paulo está dizendo aos maridos, maridos, amai as mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, purificando-a pela palavra. A igreja. O que mais? A morte de Jesus, portanto, ela foi redentora, que significa que ele nos resgatou, nos comprou de volta para Deus. O que o pecado do homem fez e o que a morte de Jesus realizou? O pecado do homem o afastou de Deus, levando-o a perder a comunhão com o Pai. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus, nos aproximando, harmonizando o relacionamento rompido, quebrado. Nós já não somos mais inimigos de Deus. Nós agora somos amigos de Deus por causa de Jesus. Em Cristo, Deus perdoou os nossos pecados e nos fez aceitáveis a Ele. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Isso é realidade na tua vida? As coisas velhas já passaram? Ou você ainda continua o mesmo? Ou você nunca teve um momento na sua vida em que você começou a caminhar diferente? Reflita sobre isso. Você é nova criatura? Houve um dia na sua vida que você se arrependeu dos seus pecados? Se houve, isso é fato de que você se arrepende todos os dias. Todos os dias. Por causa da vida de Deus em nós. A morte de Jesus, ela foi reconciliadora, que significa que nós fizemos as pazes com Deus por causa de Jesus Cristo. Isso é glorioso. Não há o que temer. É por isso que o cristão verdadeiro, ele caminha de glória em glória. Ele caminha com o seu coração contente, com o seu coração alegre. Ele caminha nessa terra, não mais da maneira como caminhava antes, cheio de temor, igual eu era. As pessoas falavam, Jesus vai voltar, e eu dizia, não, Jesus não volta não. Não volta não, por quê?
estava vivendo longe de Deus. Quando você ouve falar da volta de Jesus, o que permeia o teu coração? O que acontece dentro de você? E se Jesus voltasse agora? Você diria glória a Deus ou você diria misericórdia? Pode acontecer. Dentro do coração de um verdadeiro cristão, há um anseio pela volta de Jesus. Todo cristão verdadeiro, ele almeja, ele deseja a volta de Jesus. A palavra dele é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque ele está em paz com Deus. Não há mais barreiras, o caminho foi aberto, nós temos livre acesso a esse Deus. Primeiro, 3 coisas que Deus fez para nos dar vitória sobre o pecado. A primeira, Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Agora preste atenção. Segunda, Deus nos incluiu na morte de Jesus. A morte de Jesus, ela foi inclusiva. O que quer dizer isso? Significa que Jesus não apenas nos substituiu na cruz, nós estávamos incluídos na morte dele. Olha só o que o texto diz. O texto vai dizer, Romanos 6,3: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui não está falando de batismo nas águas. Aqui está falando de uma realidade muito mais profunda. Aqui está falando de nós sermos mergulhados na morte de Jesus. Ele morreu a nossa morte, mas nós morremos com Ele. O apóstolo Paulo está falando que nós fomos incluídos. Olha só, o batismo nas águas, ele é um símbolo disso aqui. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Quando Jesus estava morrendo, ali naquela cruz, nós estávamos morrendo juntamente com Ele. É difícil de compreender. É igual falar da justificação, que nós fomos justificados antes da fundação do mundo. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos incluídos, Deus naquela cruz. Ele não via somente a Jesus, mas ele via cada um dos seus escolhidos na cruz do Calvário. Ele via cada um daqueles que se arrependeriam e creriam em Jesus. Ele via a mim e a você, se você nasceu de novo. Ou talvez você vai nascer de novo. Nós fomos inseridos na morte. Não sabeis vós que nós fomos batizados em Jesus Cristo, na sua morte? Se você foi crucificado com Cristo, coloque o teu nome ali. Olha só, sabendo isto, que o nosso velho homem, o velho Paulo, o velho, fala o teu nome, o velho foi crucificado com ele. É por isso que Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz, Gálatas 6,14, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Nós morremos para o mundo,
Não somos mais governados por esse sistema maligno que rege a face da terra. Não vivemos mais segundo os ditames desse mundo. Nós fomos arrancados desse mundo. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para fora. O que quer dizer igreja? Igreja é eclésia, que quer dizer chamados para fora. Para fora da onde? Para fora desse sistema maligno. Nós morremos e recebemos a verdadeira vida. Morremos. Eu acho interessante, porque o batismo, por isso que o batismo, eu creio que a melhor forma é por imersão. Por que por imersão? Porque quando você leva a pessoa a se batizar, quando você leva a pessoa, joga ela para trás, e você sepulta ela nas águas, ali é um testemunho público daquela pessoa dizendo: eu morri para o mundo, eu morri para Satanás, eu morri para mim mesmo, eu morri para o pecado. Mas aqui, o texto que eu estou dizendo é aquilo que é verdadeiro dessa simbologia. Nós morremos. Deus, Ele nos inclui na morte de Jesus. Isso antes da fundação do mundo. Aí dá um nó na cabeça. Mas vamos prosseguir. Quando nós cremos no sacrifício vicário, nós cremos na morte de Jesus e em sua ressurreição, nascemos de novo. É ali então que se dá o novo nascimento. Não no batismo. Não pense que você nasce de novo no batismo nas águas. Não. O batismo nas águas é para quem já foi salvo, para quem já foi incluído na morte de Jesus. Por isso, eu e você, nós precisamos ter a realidade, não apenas o símbolo. Tem muita gente que está sendo sepultada viva. Tem muita gente que só está tomando banho. É duro dizer isso. Então, nós morremos para o mundo, para o pecado, para Satanás, para o reino das trevas, e morremos para nós mesmos. O que mais? 3 coisas que Deus fez para nos livrar do pecado. Primeira, Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Segunda, Deus nos incluiu na morte de Jesus. E terceira, Deus ressuscitou a Jesus e nós fomos ressuscitados com Ele. Olha só, quando nós cremos em Jesus, em sua morte e ressurreição, nós recebemos isso. Nós somos ressuscitados com Cristo. Olha só o texto que eu li. Romanos 6, versículo 4, 5 e 8. Diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O batismo nas águas também simboliza essa verdade. Porque quando no batismo nós mergulhamos, a pessoa diz: eu morri. Quando nós trazemos essa pessoa de volta, essa pessoa está dando testemunho: eu nasci de novo, eu vivo para Deus. Então, nós provamos o poder da ressurreição de Cristo. Você já ressuscitou com Cristo? Aí você olha Paulo dizendo, Colossenses 3, se vós já ressuscitastes com Cristo, buscai
as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra, mas as coisas que são do alto. Então pensai naquilo que é espiritual. Deus, Ele nos vivificou. Quando? Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Ele nos deu a sua vida. É glorioso isso. Porque se nós formos procurar os túmulos e os ossos dos grandes nomes da história, nós vamos encontrar o túmulo de Maomé, o túmulo de Buda, os seus ossos, o túmulo de Mahatma Gandhi e seus ossos. Nós vamos encontrar o túmulo de Mao Tse-tung e muitos outros. Agora, se nós formos a Jerusalém, lá estará o túmulo, mas tem uma placa dizendo: Ele não está aqui, pois ressuscitou. É como o Itamar disse aqui, a ressurreição de Jesus, ela atesta que Jesus era quem ele dizia que era. Sem a ressurreição, Jesus teria sido o maior impostor da história. Sem a ressurreição, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Sem a ressurreição, nós não teríamos vida eterna, porque a ressurreição é um pré-requisito para nascermos de novo. A vida vem da ressurreição de Cristo. É por isso que 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Que coisa tremenda! Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Estamos unidos com Cristo, pela sua morte e ressurreição. Uma vez mortos para o pecado, olha só, nós ganhamos vida de Cristo na sua ressurreição. Não há salvação sem a ressurreição de Cristo. Cristo nos deu uma nova vida. Você tem essa nova vida? Você tem desfrutado dessa nova vida? Será que nós temos desfrutado dessa nova vida? Não olhe para os problemas dessa terra. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para as grandes verdades de Deus em sua palavra e naquilo que Deus tem feito por nós e em nós. E creia que eu e você temos motivos de sobra para nos alegrar na presença desse Deus. O que mais? Deus fez 3 coisas então, para nos livrar do pecado. Primeira, enviou Jesus para morrer em nosso lugar, nos incluiu na morte de Jesus e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Agora eu pergunto para você, diante dessas verdades, o que nós devemos fazer? O que eu e você devemos fazer? Aí eu volto para o texto que eu li no começo. O apóstolo Paulo vai dizer: primeira coisa, nós devemos saber, compreender e crer nessas verdades. Olha só, por que eu
o apóstolo Paulo diz isso? Porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não compreende. Olha, quando você crê de maneira errada, é muito facilmente você viver de maneira errada. A doutrina que você carrega para si é o meio de você nortear a sua vida. Então, olha só, um cristão verdadeiro pode viver uma vida de pecado? Romanos 6, versículo 6 diz, sabendo isto, olha só, sabendo isto, precisa saber, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Se não crermos dessa maneira, corremos o risco de viver uma vida, sabe, mesquinha, uma vida que muitas vezes nos faz caminhar com medo de Deus, uma vida que não nos leva a ter paz com Deus, uma vida que não nos leva a sermos gratos a esse Deus bendito que nos salvou, não para alguns dias na face da terra, mas nos salvou para sempre, para vivermos com Ele eternamente. Isso é glorioso. Saber que Deus providenciou o meio para nossa salvação, e não há quem possa macular isso, não há quem possa destruir isso. Alegra o meu coração, me faz ser grato a esse Deus, me faz a cada dia buscar a sua presença, me faz viver em paz com Ele, porque Ele me perdoou para sempre. Cristianismo, como Juliano diz aqui muitas vezes, eu concordo com ele, cristianismo é um relacionamento com esse Deus. Cristianismo é vida, não é algo mórbido, parado, sem graça, mas é vida. E é glorioso isso, porque nós não merecemos. Mas Deus faz o favor de nos amar. Olha só, o velho homem foi crucificado com Cristo. Com base nisso, no poder dessas verdades, não vamos mais viver segundo o velho homem, mas segundo o novo homem. Para que eu seja de fato livre e não mais escravo do pecado. Antes, nós éramos o quê? Escravos. Paulo vai dizer, saibam disso, olha só mais uma vez, saibam, quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se já morreu com Cristo, nós cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte não tem poder sobre Ele, porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo Ele, vive para Deus. O que mais? A vitória do pecado vem da morte e ressurreição de Cristo. O que nós devemos fazer? Primeiro, devemos compreender, crer nessas verdades. Segundo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Olha só, o texto diz isso, Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é questão de sentir, mas de crer, de considerar. Nós não temos que viver debaixo do pecado.
O pecado já não tem domínio mais sobre as nossas vidas. Se você é um cristão verdadeiro e você vive pecando, arrependa-se e não viva na prática do pecado, porque o pecado ele não tem poder sobre você, porque nós temos perdão da parte de Deus para os nossos pecados. A graça de Deus, ela nos leva a ter um relacionamento com Deus, de pai para filho. E o pai perdoa o filho. Então o pecado não tem domínio sobre você, sobre mim. Agora, se pecarmos, é porque deixamos de considerar isso. Eu acho que foi o Juliano que disse isso, aqui, sobre Agostinho. Não lembro. Mas o Agostinho, o Santo Agostinho, que muitos dizem, Agostinho de Hipona, ele era um homem, antes da sua conversão, um homem depravado, um homem de muitas mulheres, um homem que vivia na prática do pecado. Mas Deus alcançou Agostinho, Deus transformou a vida de Agostinho, e um dia ele caminhando pela rua, uma de suas muitas mulheres correu atrás dele e começou a dizer: Agostinho, Agostinho, e ele continuou caminhando, e aquela mulher veio correndo atrás dele: Agostinho, Agostinho. Aí até que ele parou e olhou: Agostinho, sou eu, a fulana, você não está recordando de mim? Ele olhou para ela e disse: mas a questão é que agora eu não sou aquele Agostinho mais, aqui não é aquele Agostinho. É assim, o pecado não tem poder sobre nós. O diabo quer nos tirar da posição em Cristo. Paulo está falando, quando diz em Romanos 7, miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Paulo está dizendo da luta do pecado, muitas vezes travada na mente, porque muitas vezes nós vivemos uma vida reta, uma vida santa, no nosso proceder, mas nós vivemos uma vida de pecado aqui, na nossa mente. É por isso que Paulo vai dizer: eu sou um miserável, eu estou carregando o velho homem nas costas, esse velho homem tem me dado trabalho. O velho homem nunca vai se converter. Entenda uma coisa: o velho homem precisa morrer, é cruz para ele. Agora entenda uma coisa, Paulo vai dizer: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, a saída, a única saída é Cristo. Não adianta tentar nas nossas próprias forças, nós jamais conseguiremos. Eu estou encerrando. Diante das verdades, o que nós devemos fazer? Primeiro, devemos compreender. Segundo, devemos considerar mortos para o pecado. E terceiro e último, devemos lutar contra o pecado, não permitindo o seu domínio, nem oferecendo o nosso corpo. Antes, devemos nos oferecer a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Olha só Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros de seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros de seus corpos a Ele, a Deus, como instrumentos de justiça. Paulo, ele compara o pecado a um rei. Uma outra tradução, Revista Corrigida, diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Quem tem dominado a sua vida? Quem está no trono do seu coração?
Qual o rei que manda na sua vida? O rei pecado ou o rei dos reis, chamado Jesus Cristo? Por isso, eu costumo dizer que o nosso maior inimigo não é o diabo, é a nossa natureza pecaminosa. Somos nós mesmos. É o pecado que muitas vezes habita em nós. Nós devemos nos oferecer a Deus e não ao pecado. Cristo, Ele deve ser o rei, o dominador nas nossas vidas. Ele nos liberta do pecado. Agora nós servimos a outro rei, ao rei Jesus. Pecamos? Sim, pecamos. Mas não vivemos mais na prática do pecado. É diferente. É bem diferente. Nós já não premeditamos o pecado. Nós já não planejamos pecar. O pecado, muitas vezes, na vida de um cristão verdadeiro, é um acidente. É algo que ele nunca queria ter praticado, mas aconteceu. E quando acontece, ele vai diante de Deus e pede perdão, porque ele quer ter o relacionamento de volta. E ele caminha com Deus em paz, porque Deus o perdoa, e Deus perdoa de todo pecado. O que mais? Romanos 6,14, para encerrar o último versículo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da graça? A graça de Deus nos dá o poder para vencermos o pecado. Martin Lloyd Jones, ele diz que graça, a vida cristã é graça do começo ao fim. A graça, como diz o Juliano, não é a quarta pessoa da Trindade, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz não e a graça fala, ó, beleza, pode fazer. Não é isso. A graça é a capacidade de Deus que nos leva a viver uma vida santa, uma vida reta, que nos faz diferentes, porque ela é o poder de Deus para a salvação, e a graça de Deus nos sustenta salvos. Não somente nos salva, mas nos sustenta salvos. Feche seus olhos. Eu sei que eu preguei para a igreja. Eu preguei falando da igreja, de nós. Mas o meu convite nessa noite vai ser para você, pecador. Para você que nunca se arrependeu. Para você que ainda vive numa prática de pecado. Para você que nunca creu no Evangelho de Jesus Cristo. Você já se arrependeu um dia? Você está em Cristo? Você já creu no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Reconhece que Jesus veio a esse mundo para morrer no teu lugar, por causa das tuas transgressões? Se a resposta para essas perguntas é não, eu convido você a entregar sua vida a Cristo nessa noite e a fazer essa oração aí mesmo onde você está. Feche seus olhos, faça essa oração. Você não vai estar orando a mim ou a nenhum sacerdote, a nenhuma igreja. Você estará orando ao Pai que vê você, que contempla o seu coração, que sabe como é que você tem vivido, mas que tem poder para perdoar você, para salvar você,
para sarar você. Diga assim para Deus: Deus, nesta noite, ouvindo a tua palavra, eu me achego a ti. Reconheço que eu sou um pecador, que não tenho forças para deixar o pecado, mas eu creio, Deus, que o Senhor fez coisas para que eu fosse livre do pecado. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Eu fui incluído na morte de Jesus. Eu fui ressuscitado com Cristo. E Pai, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço, Senhor, perdoa-me, Pai. Dá-me graça para viver na tua presença. Liberta-me do meu pecado que tão de perto me rodeia. Liberta-me dos meus vícios. Traga a vida do Senhor para a minha vida. Oh Deus, eu te agradeço por estar aqui nessa noite, por ser alvo do seu amor, alvo do Senhor. E eu me rendo, eu me entrego a Jesus Cristo e digo: Jesus, entra na minha vida, muda o que o Senhor quiser, domina a minha vida, governa a minha vida, toma a minha vida para ti e faz dela o que o Senhor quiser. Eu te agradeço, Deus, por ouvir a minha oração e por me responder em nome de Jesus.